Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos agora refletir sobre esse tema, a piedade mariana em Santa Teresinha. Nós sabemos que não existe uma mariologia, podemos dizer assim, nas obras de Teresa de Lisieux, porque ela não era teóloga, e também porque os escritos de Santa Teresinha são, em sua grande maioria, dedicados a Jesus. A pessoa de quem ela mais fala é Jesus, sua grande paixão. Então, toda vez que aparece a Virgem Maria nos escritos de Teresinha, é como alguém que leva a Jesus, que conduz a Jesus, modelo de discípula, modelo de adoradora, alguém que aprende com Jesus. É claro que Teresinha não é uma marióloga, mas ela é filha de uma pátria mariana. A França, que foi chamada por papas de a filha predileta da Igreja, tinha, na época da monarquia, no seu próprio brasão, a flor de lis, que é símbolo da bem-aventurada Virgem Maria. A França do século XIX, que foi quando Santa Teresinha viveu, era profundamente católica e profundamente devota de Maria. Teresinha, portanto, é fruto desse país, consagrado desde muitos séculos antes à Virgem Maria. Um país que tem vários templos, vários santuários marianos, em que as famílias desde cedo aprendiam a rezar o rosário, a fazer peregrinações aos santuários, enfim, cultivar a devoção, inscrever-se em associações marianas. Teresinha cresce nessa piedade popular mariana, tipicamente francesa. A França é a terra das grandes reformas monásticas. Vamos lembrar aqui o mosteiro de Cluny, a Cartucha, os cistercienses. Foram reformas beneditinas que aconteceram na França, que mostram como a França é de fato, ou foi durante muitos séculos, a estrela do catolicismo no Ocidente. A França é terra da mais importante universidade da Idade Média. A Universidade de Paris teve como professores, por exemplo, o grande Santo Tomás de Aquino, o grande Beato Duns Scotus, o grande São Boaventura, todos eles foram professores em Paris. Isso mostra a importância da França católica. França dos grandes monumentos da arquitetura religiosa, a grande Catedral de Notre-Dame, a França da Basílica do Sacré-Cœur, aquela imensa basílica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, a França da Catedral de Chartres, o Palácio Apostólico de Avignon, onde inclusive foi a sede do papado durante um período da Idade Média. A França das grandes fundações religiosas, vamos lembrar aqui os jesuítas, a Companhia de Jesus, apesar de Santo Inácio, seu fundador, ser espanhol, a companhia foi fundada em Paris, na época dos seus estudos. As visitandinas, os sacramentinos, as missionárias da caridade, os lazaristas, os sulpicianos, o Instituto Nossa Senhora da Vida, tantas congregações, tantas ordens foram fundadas em França, terra de grandes santos. O rei São Luís IX, Santa Joana d'Arc, de quem Teresinha era grande devota, o grande São Francisco de Sales, a Beata Maria da Encarnação, que foi quem fundou o Carmelo Teresiano na França, no século XVII.
São Bernardo de Claraval, o grande pai dos monges cistercienses, Santa Margarida Maria Lacoque e São João Eudes, que são os grandes apóstolos do Sagrado Coração de Jesus, grandes incentivadores dessa devoção. Nós temos São Julião Eymar, que é o apóstolo da Eucaristia. Nós temos ali na França, na época da Revolução Francesa, tantos mártires, leigos, religiosos, religiosas, sacerdotes, bispos. Vamos lembrar aqui as 16 carmelitas de Compiègne, os 64 sacerdotes dos Pontões de Rochefort, tantos que deram a vida, derramaram sangue durante a Revolução Francesa, perseguição à igreja. Um pouco depois, São João Maria Vianney, patrono dos párocos do mundo todo, São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Mariá, que são os patronos da caridade na igreja, São Luís Grignon de Montfort, talvez o santo que mais difundiu a devoção a Nossa Senhora, todos eles franceses. Teresinha cresce nesse país, devoto a Nossa Senhora, devoto ao Papa, à Eucaristia. Por fim, podemos lembrar que a França é a terra das grandes aparições da Virgem Maria no século XIX. Em Paris, 1830, a Virgem Maria apareceu a Santa Catarina de Labouré, a medalha milagrosa, Nossa Senhora das Graças. Depois, em 1858, nós temos a grande devoção a Nossa Senhora de Lourdes. A Virgem Maria aparece na cidade de Lourdes, a Santa Bernadette, devoções que defendem o dogma da Imaculada Conceição. Portanto, veja, as maiores devoções da igreja do período eram francesas. O Sagrado Coração, que eu já mencionei, a Imaculada, que eu estou mencionando. Isso para não lembrar também do Santuário de La Salette, onde a Virgem Maria, em 1846, também apareceu a Pastorinhos. E na França, que a Virgem Maria entregou o Rosário a São Domingos, no século XIII. A piedade mariana está na alma do povo francês, mesmo hoje em tempos de tanto secularismo. Teresinha, desde criança, tem essa referência na piedade popular. Então, eis que aos 4 anos, a pequena Maria Francisca Teresa, nome de batismo de Santa Teresinha, fica órfã de mãe. Santa Zélia Martin faleceu e fez com que Teresinha tivesse que procurar outra mãe. Imediatamente ela adotou sua irmã mais velha, Paulina, como mãe. Depois ela considera a sua madrinha de batismo, também sua irmã Maria, como mãe. Em algumas cartas ela se dirige à sua tia Guérin, também como mãe. Mas foi a Virgem Maria que Santa Teresinha adotou profundamente como mãe. Ela diz, por exemplo, no manuscrito A: compreendi que Nossa Senhora velava por mim, que eu era sua filha, portanto só podia atribuir-lhe o nome de mamãe, pois me parecia ainda mais terno que o de mãe. Com que fervor lhe pedi que me protegesse sempre e realizasse em breve o sonho de esconder-me à sombra do seu manto virginal. Ah, era um dos meus primeiros desejos de criança. Ao crescer, compreendi que era no Carmelo que me seria possível encontrar de verdade o manto de Nossa Senhora. E era para essa montanha fértil que meus desejos todos tendiam. Então veja, Teresinha, desde novinha, desde bem criança, já quer se refugiar no manto da Virgem Maria, sua mamãe. Então a devoção, a piedade mariana de Teresinha é muito filial. Nós sabemos que a família Martin tinha grande devoção a Nossa Senhora com o título de das Vitórias. Há uma igreja muito antiga em Paris, chamada Nossa Senhora das Vitórias, e foi lá que São Luís Martin mandou celebrar uma novena de missas, pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Vitórias pela pequena Teresinha, na época, ali entre os 9 e 10 anos de idade, quando ela teve aquela doença. Não se sabe bem que doença era, sabe-se que é uma doença nervosa, uma doença emocional, um tipo de estresse. E durante, então,
esse período em que pedem a intercessão de Nossa Senhora das Vitórias, Teresinha conta aquela experiência famosa com a chamada Virgem do Sorriso. Essa imagem da Virgem Maria, que pertencia a São Luís Martin já desde antes do casamento, ficava em lugar de destaque na casa da família Martin, e ali Santa Zélia Martin, a esposa de São Luís, teve a experiência quando morreu a sua filha Heleninha, aos 5 anos, morreu depois de ter contado uma pequena mentira. Santa Zélia tem medo de que aquela criança tenha se perdido, e rezando diante dessa imagem da Virgem Imaculada, aquela que pisa a cabeça da serpente, ela parece ouvir a Virgem dizer: não te preocupes, Helena está aqui comigo. Então, a partir daquela experiência, aquela imagem torna-se muito mais querida da família Martin. A família se reúne todo início de noite aos pés dessa imagem para rezar o terço. E foi então diante dessa imagem que aos 10 anos Teresinha teve essa experiência. Pareceu-lhe ter visto a Virgem Maria sorrir para ela, e o sorriso de Maria a curou definitivamente dessa doença emocional. Isso aconteceu, por coincidência, no dia 13 de maio de 1883. 13 de maio, uma data que depois veio a ser tão importante para os devotos de Nossa Senhora, porque foi a primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima em 1917. Diz Teresinha no manuscrito A: de repente a Santíssima Virgem pareceu-me bonita, tão bonita que nunca vira algo semelhante. Observação: essa expressão é bem semelhante ao que Santa Bernadette disse em Lourdes e ao que os 3 pastorinhos disseram em Fátima. A beleza dessa mulher, a dignidade dessa mulher. Volto ao texto de Teresinha. Seu rosto exalava uma bondade e uma ternura inefáveis, mas o que me calou fundo em minha alma foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem. Então todas as penas se dissiparam. Pensei: a Santíssima Virgem sorriu para mim, como estou feliz. E um detalhe é que naquela imagem a Virgem Maria não aparece sorrindo. Foi de fato uma experiência mística que fez com que Teresinha fosse definitivamente curada. Nos escritos de Teresinha há uma poesia chamada Por que te amo, ó Maria, a poesia 54, na qual aparece muito claramente a piedade mariana de Teresinha. Por exemplo, nesse trecho que eu vou citar agora, ela fala da bondade de Maria em dividir Jesus conosco. Ela diz: tu nos amas, ó Mãe, como Jesus nos ama, e consentes por nós em afastar-se dele. Amar é tudo dar, depois dar-se a si mesmo. Isto provaste ao te tornares nosso apoio. Então veja, a Virgem Maria, para cuidar de nós, para ser o nosso apoio, aceita deixar Jesus no céu. É uma forma bonita, piedosa, simples de Teresinha entender a bondade de Maria em dividir conosco Jesus. Depois, adiante, ela fala o contrário, a bondade de Jesus em dividir Maria conosco. Diz Teresinha: Jesus conhecia tua imensa ternura e os segredos de teu coração maternal. Ele nos deixa a ti, refúgio do pecador, quando abandona a cruz para esperar-nos no céu. Então aqui Teresinha mostra Maria como sendo a grande consolação que Jesus deixou. Se é verdade que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, referindo-se ao Espírito Santo, referindo-se ao dia de Pentecostes, também Teresinha entende esse não vos deixarei órfãos como sendo Jesus dando-nos sua mãe, sobretudo a João aos pés da cruz, capítulo 19 do 4º Evangelho. Adiante, nessa mesma poesia, Teresinha diz: o teu único asilo é a casa de São João, filho de Zebedeu, deve substituir Jesus.
Então, Teresinha fala da bondade de Maria em aceitar João no lugar de Jesus e aceitar cada um de nós no lugar de Jesus. Jesus foi tomado de Maria na cruz e no lugar Deus deu à humanidade inteira. Diz Teresinha: tu me apareces, mãe, no cimo do Calvário, de pé junto da cruz, qual padre ao pé do altar, e ofertas para aplacar a justiça do Pai, teu querido Jesus, esse doce Emanuel. Aqui Teresinha pinta um quadro de Maria na sua dimensão sacerdotal, podemos dizer assim. Essa ligação entre o Calvário e a Eucaristia faz, inevitavelmente, a ligação da Virgem Maria com o sacerdote que celebra a missa. A Virgem Maria oferece a verdadeira hóstia ali no Calvário, portanto, ousadamente, Teresinha aponta para uma dimensão sacerdotal da Mãe de Deus. Teresinha termina essa poesia 54 com essa frase tão famosa, tão conhecida: tu que no amanhecer da vida me sorriste, vem me sorrir de novo, ó Mãe, já se faz noite. Teresinha fala então, pressentindo a sua morte aos 24 anos. Maria é essencialmente imitadora de Jesus. No caderno amarelo, dizem as suas irmãs que no dia 10 de julho daquele ano da sua morte, 1897, Teresinha disse: o ladrão fez ser ladra a sua mãe. Então ela veio à meia-noite forçar o ladrão a se mostrar. A Santa Virgem não é ladra por natureza, mas desde que teve o seu filho, ele lhe ensinou a profissão. Ela virá me roubar aos 24 anos. Teresinha se aproveita daquela linguagem que o próprio Jesus usou, comparando-se com um ladrão que chega à meia-noite, para falar que ela está prestes a ser roubada pela Mãe de Deus, quer dizer, levada através da morte. Maria é imitadora de Jesus. Jesus ensinou a Maria o ofício de ladra. Que imagem simples, piedosa, que revela a intimidade de Maria com Teresinha e de Teresinha com Maria. Um outro aspecto da devoção de Teresinha a Nossa Senhora é a sua simplicidade. No mesmo livro Caderno Amarelo, anota-se que Teresinha disse no dia 21 de agosto daquele último ano: como gostaria de ter sido padre para pregar sobre a Santa Virgem. Uma única vez teria sido suficiente para dizer tudo o que penso sobre esse assunto. Primeiramente, teria esclarecido até que ponto se conhece pouco a sua vida. Para que um sermão sobre a Santa Virgem me agrade e me faça bem, preciso ver sua vida real e não sua suposta vida. E estou certa de que sua vida real devia ser absolutamente simples. Ela é mostrada inatingível. Seria preciso mostrá-la imitável, ressaltar suas virtudes, dizer que ela vivia da fé como nós. Sabe-se perfeitamente que a Santa Virgem é a rainha do céu e da terra, mas ela é mais mãe do que rainha. E não se deve dizer, por causa de suas prerrogativas, que ela obscurece a glória de todos os santos, assim como o sol, quando nasce, faz desaparecer as estrelas. Meu Deus, como isso é estranho! Uma mãe que faz desaparecer a glória de seus filhos? Mas eu penso o contrário. Creio que Maria aumentará muito o esplendor dos eleitos. Veja, Teresinha, prestes a morrer, faz uma teologia aqui belíssima sobre a Virgem Maria. A simplicidade da Virgem Maria. Ela teme que as pessoas conheçam pouco Maria de tão simples que ela é. De fato, Maria entra muda e sai calada no Evangelho, diz pouquíssimo. E esse é mesmo o papel principal de Maria no plano da redenção.
Aqui tem uma frase muito interessante quando Teresinha diz que Maria vivia da fé como nós. Maria, para Teresinha, era uma mulher que viveu simplesmente, sem grandes manifestações espirituais, sem grandes arroubos místicos. Aqui Teresinha ecoa São João da Cruz, que fala da noite dos sentidos. Para Teresinha, Maria não ficava tendo visões, revelações, êxtases, levitações, nada disso. Maria era uma mulher simples, que vivia da fé como nós. Diz ela ainda no dia 23 de agosto, Maria prefere que a imitemos a que a admiremos, e sua vida foi tão simples. Veja, para Teresinha, Maria quer mais ser imitada por nós do que louvada por nós. Então podemos dizer, até fazendo uma alteração ao tema dessa meditação, vamos escolher falar de imitação a Maria, mais do que piedade mariana em Teresinha. Depois nós temos no caderno amarelo também o que Teresinha disse no dia 4 de junho. Bem que gostaria de ter uma bela morte. Pedi isso à Santa Virgem. Não o pedi ao bom Deus, porque quero deixá-lo fazer como quiser. Pedir à Santa Virgem não é a mesma coisa. Ela sabe muito bem o que tem de fazer de meus pequenos desejos. Se é necessário falar deles ou não falar, enfim, cabe a ela ver como não forçar o bom Deus a me atender, como deixá-lo fazer em tudo a própria vontade. Que Teresinha mostra a sua confiança na mãe. Aqui Teresinha nos dá um retrato belíssimo do que seria a intercessão, a mediação materna de Maria. É como se Maria fosse, na oração de Teresinha, um filtro. Ela não quer perturbar Deus, ela não quer forçar Deus a fazer sua vontade. Então, ela prefere confiar seus pedidos a Maria. Olha que confiança, que imagem realista da relação filho com mãe. É como se ela dissesse, Nossa Senhora, eu preciso dessa graça. A senhora decide se vale a pena ou não apresentar essa graça ao Pai. A senhora vai filtrar e vai me dizer se essa oração merece chegar diante de Deus, a senhora leva. Se não, a senhora deixa para lá. Teresinha tem essa liberdade de falar com Nossa Senhora nesses termos. E muito nos ensina. Muitas vezes nós temos uma espiritualidade como que enviássemos ofícios ao céu. Teresinha nos mostra que não há protocolos para falar com a Mãe de Deus, porque ela é a nossa Mãe querida. Na carta 137, dirigida a Celina, em 1892, diz Teresinha, a propósito da Santíssima Virgem, preciso contar-te uma das minhas simplicidades para com ela. Às vezes, surpreendo-me dizendo-lhe, mas, minha boa Santíssima Virgem, acho-me mais feliz do que vós, pois vos tenho por mãe e vós não tendes Virgem Santíssima para amar. É verdade que sois a mãe de Jesus, mas este Jesus vós no-lo destes inteiro, e ele na cruz vos deu a nós para mãe. Dessa forma, somos mais ricos que vós, sendo que nós possuímos Jesus e que vós sois nossa também. Sem dúvida, a Santíssima Virgem deve rir da minha ingenuidade, mas, contudo, o que lhe digo é bem pura verdade. Essa ideia, Teresinha repete na última vez que pegou uma caneta para escrever. O último texto de Teresinha é a oração 21, de 8 de setembro de 1897, em que ela diz, ó Maria, se eu fosse a rainha do céu e vós fosseis Teresa, eu gostaria de ser Teresa para que fosseis a rainha do céu. Um jeito meio menina de expressar o seu amor, a sua admiração por sua mãe Maria Santíssima. Teresinha, então, ao afirmar que é mais feliz do que Maria, porque Maria não tem uma Virgem Santíssima para venerar, e nós temos, Teresinha faz de uma maneira poética, singela,
essa grande declaração de amor e confiança a Nossa Senhora. Queridas irmãs, queridos irmãos, peçamos então a Nossa Senhora do Carmo, Mãe e Rainha do Carmelo, que nos dê a graça de amá-la com tanta confiança e simplicidade como Teresinha amou. Peçamos a Nossa Senhora do Carmo, nós que usamos o seu escapulário, que nós confiemos na sua materna intercessão e queiramos ser, como ela, como Teresinha, imitadores de Jesus, apaixonados por Jesus, tendo Jesus como grande sentido da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.